pequena introdução mais política do que jurídica, para que nós já começamos a perceber a importância da autonomia dos institutos federais. Porque sem autonomia, a gente não conseguiria enfrentar tanta mudança de governo, tanta mudança de ministro, tanta mudança de políticas públicas, tanta mudança. Aí tem alguma pergunta aí, qual a autonomia do IFPE? Participe dos comentários. Vamos falar. Então, assim, a gente não teria conseguido enfrentar essas mudanças se a gente não tivesse uma certa autonomia, se a gente não tivesse, por exemplo, um procedimento de escolha dos nossos reitores. Imaginem se os nossos reitores eles fossem escolha de livre escolha do presidente da República. O que é que teria acontecido com os institutos federais no governo Bolsonaro, por exemplo? Eu não sei o que teria sido da gente. Então, enfim, essa forma de escolha dos reitores, que com a participação da comunidade, é um reflexo dessa autonomia dos institutos federais. Agora, enfim, o que seria essa autonomia dos institutos federais? Vejam, discutindo com o Fernando e até tomando a par das decisões que foram tomadas no IFPA, acompanhando também o que aconteceu no IFPE e vendo ainda que de longe a realidade de outros institutos federais, eu percebo que todas as vezes que se fala de autonomia dos institutos federais, existe uma grande confusão com a chamada autonomia universitária. Só que vejam, nós temos duas autonomias distintas. Duas autonomias distintas. O que é autonomia universitária que os institutos federais têm? É uma autonomia vinculada à questão educacional, que tem muito vínculo, inclusive, com a liberdade de cátedra do professor, da professora. Então, essa autonomia ela é vinculada à questão estritamente educacional. Então, nós seguimos algumas diretrizes, mas nós temos essa autonomia, por exemplo, para definir conteúdos, para definir emendas, para definir, por exemplo, o perfil dos professores e por aí vai. Tudo isso vinculado à questão da educação. É a chamada autonomia universitária. Nessa autonomia universitária, mesmo o Poder Judiciário, ele pode interferir. Vejam que um juiz, por exemplo, não pode determinar qual é o conteúdo que eu vou dar em sala de aula, qual é a ementa que nós vamos ter em cada uma das nossas cadeiras, como é que vai ser realizado o nosso PPC. Então, veja, tudo isso decorre da autonomia universitária, que é natural que essa autonomia exista, porque ninguém mais do que os educadores locais para poderem definir os caminhos que a educação vai tomar em cada instituto federal. Agora, paralelamente a isso, existe também a autonomia que o Instituto Federal tem em decorrência do fato de cada Instituto Federal ser uma pessoa jurídica. Cada Instituto Federal tem um CNPJ. Cada Instituto Federal tem uma autarquia. Isso é algo que eu vejo que nos institutos federais, de um modo geral, às vezes é deixado de lado. Às vezes as pessoas simplesmente não lembram disso. Aí percebam, quando eu falei lá no começo que o MEC é um órgão da União. Vejam, isso aqui tem uma diferença no direito administrativo que a gente faz entre desconcentração e descentralização. O que é desconcentração? É quando se passa uma atribuição dentro da mesma pessoa jurídica. E o que é descentralização? É quando se passa uma atribuição para outra pessoa jurídica. O MEC, o Ministério da Educação, ele é um órgão. Ele é um exemplo de desconcentração. Então, o Ministério da Educação, por exemplo, ele é efetivamente subordinado à União, porque ele faz parte da União. Ele é um órgão da União. Então, existe, em relação ao Ministério da Educação
e a União propriamente dita, a Presidência da República, existe sim uma subordinação. É por isso que se amanhã o presidente da República acordar de mau humor, ele pode trocar o ministro da Educação. Sem fundamentação. É um cargo de livre nomeação e exoneração do presidente da República. Então, amanhã o presidente ele pode trocar o ministro da Educação porque ele bem quiser. Por quê? Porque o Ministério da Educação é um órgão, é uma desconcentração, ele está dentro da União, existe aí uma subordinação. Existe aí o que nós chamamos de uma hierarquia. Existe até mesmo um controle hierárquico. Então, o MEC é controlado pela União. Esse é o caso dos institutos federais? Não. E é isso que eu acho que falta os institutos federais perceberem. Os institutos federais, eles são uma autarquia, não é desconcentração, é descentralização. Ou seja, é quando se passa uma atribuição para outra pessoa jurídica. Então, a União e o MEC, que é um órgão da União, representam uma pessoa jurídica. Os institutos federais, cada um deles, representam outra pessoa jurídica. CNPJs distintos. Se a gente causa um dano para um aluno no IFPE, se o teto de uma sala, como já aconteceu no campus que eu dou aula, cai na cabeça de um aluno e o aluno sofre um dano, o aluno não vai entrar com ação reparatória contra a União, vai entrar com ação reparatória contra o Instituto Federal, porque é outra pessoa jurídica. Então, a União é uma pessoa jurídica e o IFPE, o IFPA, os institutos federais, eles são outra pessoa jurídica. Isso é muito importante para a gente entender que, nesse caso de descentralização, nesses casos de existência de pessoas jurídicas distintas, não há o que se falar em subordinação. Então, cada instituto federal não é subordinado à União e, consequentemente, não é subordinado ao MEC, que é um órgão da União. Então, nós, institutos federais, não somos subordinados à União, não somos subordinados ao MEC. Nós temos que ter isso na nossa cabeça. É a primeira questão que nós não podemos esquecer para entender quem nós somos. O que a doutrina diz? Que no caso da desconcentração, né, que é o órgão, existe uma subordinação. Mas no caso da descentralização, não existe subordinação, existe uma mera supervisão. Existe um controle? Existe, mas não é um controle hierárquico, como acontece com o órgão público. É um controle meramente finalístico. O que é isso, Ricardo? Isso quer dizer que existe uma fiscalização do MEC em relação aos institutos federais. Mas é só para analisar se nós estamos cumprindo nossos fins. Assim como o MEC também fiscaliza as universidades privadas. Mas os MECs, eles não mandam nas universidades privadas. Eles não mandam nos institutos federais, porque não existe essa subordinação. Então, essa é a primeira questão que nós temos que ter em mente, que o ministro da Educação não é nosso chefe. Por que eu digo isso? Porque eu já vi dizendo, eita, mudaram o chefe aí, mudaram o ministro da Educação. Falso, errado, fake news. O ministro da Educação, ele não é nosso chefe. Ele é o responsável pela política pública da educação brasileira e que, naturalmente, todas as instituições de educação vão tentar, na medida do possível, seguir. Mas isso não quer dizer que o ministro da Educação ele tem uma hierarquia em relação aos institutos federais. O reitor de um instituto federal, ele não é subordinado ao ministro da Educação. Eu, professor Ricardo, eu sou subordinado ao reitor do Instituto Federal de Pernambuco. Mas o reitor do Instituto Federal de Pernambuco, ele não é subordinado ao ministro da Educação, ao Ministério da Educação. Então, é muito importante entender isso, porque o que eu vejo é que, às vezes, o Ministério da Educação ele vai, fala alguma coisa e o MEC, e os institutos federais seguem de olho fechado. Aí, em algum momento, acho que foi o próprio Fernando colocar aqui na tela. Então, quais seriam os limites, né? Que é justamente o tema da palestra. Quais seriam os limites dessa autonomia dos institutos federais?
Aí eu respondo: qual é o nosso limite? É o MEC? É o ministro da Educação? Não. Qual é o limite dos institutos federais? A lei. Nosso limite é a lei. E a Constituição, que é a lei maior. Nossa subordinação é a quem? É a lei.